para apresentar? Eu acredito que seria opcional, mas se vocês quiserem, seria bacana. É porque a situação, é porque eu tô meio doente, a situação da cara da pessoa não tá muito boa, mas vamos lá. É um momento que fica registrado, depois vocês lembram disso com carinho. É, esse registro que eu fico, meu Deus. Mas não, vamos lá. Só um momentinho. A gente tem por prática, em outros congressos, todos abrirem as janelas, viu? Não é por lei, isso é livre, mas eu participo de congressos e todos, principalmente a níveis internacionais, e a prática é todos abrirem suas janelas para que a gente tenha. Primeiro que é um trabalho síncrono, então síncrono quer dizer participação, presença do sujeito naquele contexto. E aí, se possível, que a gente abra as nossas janelas para que as pessoas possam estar expondo para ouvindo outras pessoas, né? Não aquela sensação de expor para a parede ou para o nada. Acho que podemos começar, não é isso, Adelson? Acredito que sim, já podemos começar, professora. O primeiro trabalho seria o da Desafios e contribuições da metodologia científica para a formação docente em tempos de pandemia, um relato de experiência. Então Vamos tá, seguir a isso aí, ordem que gente. está aqui, que é a ordem que eles estabeleceram. Sim. Então, bem-vindo todos, todas, todas ao 10º Seminário de Pesquisa e Extensão do Extremo Sul da Bahia. Então, são 20 anos já de caminhada, é 10º porque ele acontece bianualmente, né, de 2 em 2 anos. E aí é um prazer recebê-las aqui em nossa casa para ouvir as caminhadas, as conquistas de vocês no âmbito da ciência. Então, isso aí, o Adelso vai chamando os grupos que vão. Porque há grupos, né, e há trabalhos individuais, ou seja, por temáticas, cada um terá em torno de 10 minutos. A gente poderia fazer um intervalo de 2 minutos de um para o outro, para aí ter essa interação. O que vocês acham? Alguma dúvida? Já pergunta logo e já começa, para não ser só aquela coisa mecânica de muito trabalho já emendar no outro. E assim, tá certo? Então tá. Em relação a isso, professor, os outros grupos que a gente participou, a gente é livre para fazer na maneira como a gente bem quiser. Tudo bem? Uhum. Então tá. Então vamos ouvir o quê? Desafios e contribuição da metodologia científica para a formação docente em tempos de pandemia, um relato de experiência. Então, Liz e Milena, juntamente com, acredito, a orientação da professora Edila Dalmaso, né? Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Me chamo Lisa Micaele Freitada Santana. Sou discente da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E eu sou do 5º semestre. E agora eu vou apresentar o meu trabalho de minha autoria, que é... Desculpa, eu tô meio nervosa. Que é os desafios e contribuição da metodologia científica para a formação docente em tempos de pandemia, um relato de experiência. Eu vou compartilhar aqui o slide que eu fiz. Ele é simples, é só para me ajudar a explicar mesmo o porquê que eu escolhi esse tema e como eu cheguei a ele. Deixa eu só colocar aqui. Apareceu? Sim. Ah. Oh, meu Deus. Gente, desculpa, meu cachorro começou a latir. Peraí. Vamos... Ai, meu Deus. Tá apresentando a tela toda? Sim.
Vamos lá. Então, foi o título, eu acabei falando, meu nome, e a minha orientadora foi Edila Damaso Kozlowski. Eu fiz também como coautoria, uma colega minha me ajudou, porque eu nunca tinha escrito algo, então eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Elas não estão aqui presentes, só eu, mas acredito que eu consigo explicar bem o trabalho. Então, eu vou falar do problema. Quando eu pensei em escrever isso, eu fiquei pensando em como foi essa experiência acadêmica, não no formato remoto devido à pandemia, e suas contribuições para a formação docente. Foi muito difícil e realmente foi muito difícil. Mas será que teve alguma contribuição? O que aconteceu? Será que ajuda de alguma forma? Então, eu fui buscando isso. Aí o objetivo dele foi relatar a experiência da metodologia científica no ensino remoto em tempos de pandemia. O que acontece? No ano de 2020, quando teve esse estopim da Covid-19, ficamos muito tempo parados, ficamos muito tempo sem exercer nosso papel como estudantes ativos e só voltamos com a modalidade de ensino especial no final de 2020. E nisto foi ofertada uma matéria para minha turma, que se chama Iniciação Científica no Ensino de Ciências, que ela é, basicamente, o objetivo é trabalhar a metodologia científica no ensino de ciências para os estudantes. Então, ele nos ajudava, nessa matéria era específica para escrever trabalhos, para ajudar nessa metodologia a entender toda uma estrutura de um projeto, de uma pesquisa. O embasamento teórico eu peguei de Maia, 2011, e ele fala que, refletindo sobre a importância da metodologia científica, indica disciplinas que, como essa, atuam no desenvolvimento da escrita técnica do graduando, contribuindo para uma visão mais estratégica e estética. E nisto, eu vou falar um pouco como foi a metodologia um pouco da metodologia que fomos trabalhadas na disciplina. Essa disciplina, ela foi mais uma disciplina de aulas dialogadas e análise de artigos no começo. Então, no começo, ela passava artigos para a gente lia, e a gente debatia sobre como foi escrito esse artigo, como o tema era abordado, o problema da área. E nisso a gente ia entendendo, a gente ia tendo essa prática investigativa, de ler, de estudar, de encontrar os assuntos, de entender as temáticas. Cada encontro, ele era socializado às etapas do projeto. Então, depois que ocorreu essas primeiras aulas dialogadas, a gente tinha que fazer um projeto, escrever um projeto até o final da disciplina. E a gente foi fazendo em etapas, a gente não era só sentar e escrever. Primeiro tinha que fazer a introdução, depois disso a gente iria fazer os objetivos, já pensando no problema. Então foi tudo sendo feita por etapas. E eram os alunos, então os alunos que escolhiam seus temas, os alunos que escolhiam a abordagem, ou quando fazer, quais conteúdos. E nisso a gente foi construindo nossa autonomia, mas também a gente foi pensando no nosso senso crítico em relação a conteúdos e também a oratória, porque a cada encontro a gente tinha que dialogar sobre o que estava fazendo. Com essas etapas, cada etapa feita gradativamente, a gente montava um cronograma. Então, a gente montou um cronograma que em um mês, a gente toda semana tinha que fazer isso, e que tínhamos encontros também com a monitora e a orientadora nisso e nisso. Então, foi tudo feito cronograma também pelos alunos. Então, os alunos que falaram quando eles poderiam,
quando seria o melhor para eles, e, lógico, com a monitora docente responsável, mas tudo já tinha sido gravado para até o final, o dia que a gente apresentar nosso trabalho escrito, tá tudo pronto. Não ter muito dor de cabeça, enfim. O resultado. Na conclusão da disciplina, depois que a gente fez tudo, isso que a gente gravou, enfim, na conclusão da disciplina foi uma socialização. Então, todos os grupos que continuaram, eu digo continuaram porque, mesmo com tudo isso, a gente tendo embasamento, tendo as aulas, a primeira sendo mais sobre abordagem de temas, não era tão pesado, mas mesmo assim a gente estava num momento tão difícil que muitos não decidiram, na época, optaram por não continuar. Então teve uma grande evasão na sala, onde mais da metade da turma desistiu. E quem continuou no final, a gente fez essa socialização com os projetos da proposta. Foi muito bom, a gente compartilhou finalmente, porque até o momento, depois das primeiras aulas, só foi encontros com a monitora e a docente, então a gente não estava tendo mais aquele encontro com todos os alunos. Esse momento de socialização foi quando todo mundo apresentou seus trabalhos, sua temática, e a gente viu o desenvolvimento de cada trabalho, projeto, as diferenças de níveis também, porque muitos alunos tinham participado de programas de bolsa, outros nunca tinham participado ou nunca tinham feito alguma matéria específica. Então, foi muito bom o nível de escrita, o nível de oratória dos licenciados. Isso foi muito importante também como docentes, porque eles entenderam, atuaram eles atuaram como não pesquisador, mas eles atuaram naquele momento como chefe de sala. Então, eles que orquestraram tudo, organizaram toda aquela apresentação, desde a sua escrita inicial de projeto, até slide, até oratória, até o tempo de abordagem de cada assunto. Eu considerei, digo isso como docente, que essa prática ela colaborou para desenvolver as técnicas de produção, metodologia científica e permitiu assim os licenciados descobrissem seu potencial. Então, teve muita evasão, infelizmente, isso aconteceu, teve muitos desafios, foi muito difícil também em relação à internet, a você às vezes precisar ter o seu momento, mesmo tendo cronograma e tendo que mudar, porque às vezes a conexão de um não estava boa, ou os programas estavam sendo travados, como o Teams ou o Meet, acontecia algum erro. Então a gente entendeu que, mesmo com esses desafios, com essas estruturas, ainda assim teve métodos, tivemos muitos, mas muitos mesmo desenvolvimento pessoal como docentes e como discentes. Então a gente entendeu o nosso potencial. Desculpa se eu estou um pouco nervosa, mas é uma das minhas primeiras apresentações e eu também escrevi isso na melhor das intenções, porque eu acho importante falar o que de bom ocorreu nesse momento. E eu agradeço muito a professora Edva, porque, olha, gente, a mulher arrasa. Ela o tempo todo me incentivou, o tempo todo me ajudou, falou, não, vamos escrever. A discente Milena, que fez como coautora, ela foi essencial na escrita, ela me ajudou muito, sentávamos, escrevíamos juntos, ela fala, não, isso, aquilo. Então, sem elas, esse trabalho não seria possível. Eu agradeço muito, muito mesmo. E é isso. Muito obrigada até aqui quem ficou.
Que bom, Lisa, que você conseguiu apresentar. Eu queria saber desse trabalho seu, é articulado, a monitoria de ensino foi é uma pesquisa realizada, você como monitora de ensino? Fiquei com essa dúvida, Não, porque... hum, não, eu não fui monitora. Eu fui uma discente, uma aluna da disciplina mesmo. E eu acabei escrevendo depois, eu pedi a orientadora, a monitora foi a Milena. Milena foi a monitora e Edila, ela foi a professora que ministrou. Aí eu acabei tendo essa ideia de escrever, porque ela foi uma disciplina que eu brinco que eu senti que ela foi mais diferente, porque ela foi uma disciplina que teve as suas primeiras aulas normais, entre aspas, que a gente lia o artigo, a gente estudava, a gente fazia essa prática investigativa, mas que depois de um tempo você montou seu próprio cronograma. E depois de você montar o seu próprio cronograma, você só tinha os encontros como se fosse uma orientação de TCC, eu brinco. Você tinha seus encontros com sua orientadora de acordo com o seu próprio cronograma. Então, você marcava o que você já tinha que ter feito até tal data. Aí, essa data, você ia na sua orientadora e falava, então, eu escrevi desse jeito, aí tal. Ô, professora, eu tô com bloqueio, eu não consegui. Então, eu achei bom por isso, porque você desenvolveu a sua autonomia. Você desenvolveu o seu próprio tempo, você fez o que você achava que faria do seu próprio jeito. Por exemplo, eu vi uns cronogramas de uns colegas depois, e era diferente do meu. Eu fazia mais espaçado. Tinha colegas que não, que já faziam mais próximos às datas, mas que tal coisa já fez mais espaçado. Eu falei, gente, como é que vocês conseguiam? E é isso, cada um tinha um desenvolvimento diferente de escrita, cada um tinha um desenvolvimento diferente de investigação. Porque não era só você se inscrever, era você investigar, era você pesquisar, era você ler, era você entender o seu próprio problema também. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais dificuldade foi encontrar um problema. Eu falei, meu Deus, mas é tão difícil encontrar problema? Será que é tão difícil? E é, gente, e é, porque você tem que entender a vivência, você tem que entender que aquele problema, e eu demorei para entender o porquê que o problema é diferente, é difícil. Você tem que entender que aquele problema, o que ele vai abordar, o que ele vai mudar, mas aquele problema, o que aquele problema vai ser importante. Então, eu demorei muito, foi por isso que o meu foi mais espaçado, porque eu fiquei o tempão no problema. Depois que eu encontrei o problema, foi que eu, agora eu vou, agora vai ser. Mas, ai, muito bom. É isso aí, né? A pesquisa é um caminhar solitário e cada um vai desenvolvendo suas estratégias e táticas, né? Bom, claro que com orientações técnicas e teóricas, mas é isso. Obrigada, Lisa. Eu penso que obrigada a a gente você. pode passar para o segundo, não é isso? Diagnóstico ambiental com vistas à revitalização do Rio Criciúma, em Criciúma, Santa Catarina. O Eduardo Fernandes já está aqui conosco. Eu não sei se vocês já estão conseguindo ver a tela. Sim, normal. Certo. Uma plataforma nova aqui para mim e agora para mim aqui deu, voltou. Parecia que tinha saído. Tô tentando. Deu. Então, bom dia a todas e todos. Eu me chamo Eduardo Martinello. Eu sou aqui do extremo sul de Santa Catarina. Por formação, só para contextualizar, né, o porquê dessa pesquisa e qual é o meu caminhar também, né? Minha formação é em Engenharia Ambiental e Sanitária, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, com período sanduíche na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E hoje eu estou fazendo mestrado em Ciências e Sustentabilidade na UFSB, na Federal do Sul da Bahia. Um programa novo ali, começou a primeira turma, né? O meu orientador é o professor Carlyle, e o título do nosso trabalho é Diagnóstico Ambiental com vistas à revitalização do Rio Criciúma em Criciúma, Santa Catarina.
Eita, agora não passa aqui. Então, para contextualizar onde que ele é um projeto PIBIC, né? É um projeto de iniciação à pesquisa. E para contextualizar ele dentro, né, de projetos maiores que ele faz parte e tal. A gente tem um grupo de pesquisa aqui na universidade, na Unesc, que é Gestão de Recursos Hídricos e Restauração de Ambientes Alterados, que faz parte do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Ambientais e do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Dentro desse GP, a gente tem o Laboratório de Gestão Integrada de Ambientes Costeiros, e dentro do laboratório a gente tem o projeto de iniciação científica, que é a Gestão e Restauração dos Recursos Hídricos, estudo para a revitalização do Rio Criciúma. Uma contextualizada só sobre o Rio Criciúma, então. Ele é o principal rio de uma cidade que não tem possibilidade de captação de água no seu território, nem subterrânea e nem superficial. Superficial porque os rios estão completamente poluídos, e subterrânea porque o próprio solo está poluído. A cidade de Criciúma é a principal cidade de uma região carbonífera, de uma das principais regiões carboníferas do Brasil, de carvão mineral. Então, aí na década de 50 a 70, vamos botar aí, a degradação foi muito intensa aqui nesse território. Você tem vazios urbanos e obras de desengenharia assim, enormes. Pessoas vivendo em cima da pirita, contaminadas, pessoas morrendo por conta da mineração. A gente até tem um ditado popular aqui na região que é que aqui em Criciúma a gente tem uma Mariana a céu aberto. Desastre de Mariana, de Brumadinho, aqui é a céu aberto. Todo dia com conta-gotas ali poluindo o rio, poluindo o solo e degradando a vida das pessoas, né? Então entra nesse contexto. É uma cidade de 220 mil habitantes que não tem água potável, né? Água para consumo no seu território. E aí tem que captar a montante. Bom, esse em azul é o trajeto do rio, desde próximo das suas nascentes. Elas nascem naqueles morros mais a montante ali, né? Que é o Morro do Céu e o Morro Sequinel. E lá no pontinho roxo, mais a jusante, é a confluência dele com um rio que, quando os dois se juntam, né, que é o Rio Sangão. Então a ideia foi fazer uma análise da água do Rio Criciúma no período de 1 ano, para que a gente pudesse saber o que de fato está indo para aquele rio, o que está acontecendo aqui na região, né? A gente pegou 4 pontos ao longo do rio, depois eu vou mostrar os pontos também, e um ponto em uma das nascentes do rio, para a gente saber também, né, ter uma base, assim, né, porque são muitas nascentes, mais de 80, então para a gente ter aí uma base de como que está vindo a água já desde a nascente, né. Então, a localização desses pontos, né, a gente classificou eles como ponto com números, né, de 1 ao 5, a primeira é numa nascente, a segunda, esse é um rio que ele está muito canalizado, então tem partes do rio que tu vê, mas tem parte que passa embaixo das casas, de shoppings, etc., que ele está sendo canalizado mesmo. Então, o segundo ponto é embaixo de um estacionamento de um edifício muito grande aqui do município de Criciúma. O terceiro é numa ponte da rua Araranguá. O quarto e o 5 daí também, né? Daí já tem... ele é um trecho próximo à canalização, mas ele tem muita deposição de entulho, demolição, etc. E o ponto 5 daí já é na confluência lá com o Rio Sangão. Essas são as imagens dos pontos, da vista dos pontos de coleta, né? Então, nesse projeto de pesquisa, o que foi feito, né? Uma metodologia. A gente fez uma revisão bibliográfica e documental, e aí a gente pegou em periódicos CAPES, né? E na biblioteca aqui da universidade, em comitê de bacia hidrográfica e órgãos públicos de todas as esferas, etc. Foram feitas 3 coletas de água em 5 pontos. Essas coletas tiveram um período de 4 meses entre uma e outra, para evitar sazonalidade, período chuvoso, seca, etc., para a gente saber o que acontece ali, né? Os parâmetros analisados, eles foram aqueles que a resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
disponibiliza, CONAMA 357, que é análise de metais, físico-químicas, microbiológicas e de campo, que seria o pH e o oxigênio dissolvido. Esses dados eles foram tabelados em Excel, possibilitando a criação de gráficos e facilitando a análise dos resultados. Então, a CONAMA ela dispõe sobre a classificação de corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Basicamente, ela diz se o rio é classe 1, classe 2, quanto menor a classe 1, é um rio próprio, né? Quase, a gente costuma brincar aqui, é quase a água própria para consumo ali, você pode quase chegar e beber, né? Como aqui os rios nessa bacia hidrográfica, eles não são classificados, a CONAMA diz que rio que não é classificado tem que classificar como classe 2. Se ele não foi classificado ainda, ele tem que ser 2. Por isso que daí vocês vão ver depois nos gráficos ali, o padrão que a CONAMA diz para cada, por exemplo, o pH tem que ser entre 6 e 9. Isso é para rio de classe 2. Então a gente também não tem como saber, não foi classificado esse rio ainda, né? Aqui eu já trago, por exemplo, o pH, né? Tem que ser de 6 a 9, de acordo com a CONAMA, para rios de classe 2. Lá no ponto da nascente, na própria nascente, a gente já vê um pH mais ácido do que ao longo do rio. Isso nos dá fortes indicativos que na própria nascente já tem lançamento de drenagem ácida de mina, que já está poluindo o rio lá na nascente, né? Para vocês terem ideia, eu não gosto desse termo, mas é um rio que não tem vida. Na verdade, o rio não morre, né? Ele está vivo sempre. É só o ser humano parar de mexer nele e ele vai voltar, vai se restabelecer. Ele está moribundo, está na UTI ali, mas você não vê peixe, você não vê patos pelo rio, você não vê nada, assim, só bactérias, eu acho, e coliformes, né? A demanda bioquímica de oxigênio também, o padrão seria 3, de acordo com a CONAMA, e com exceção aí em alguns pontos aí nas coletas que deu dentro, o resto tudo alterado também. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, né, para a gente cumprir com o tempo aqui, já vi que deu 8 minutos. O manganês, né, que é metal pesado, seria 0,1, de acordo com a CONAMA. Ele deu alterado em todos os pontos, principalmente lá no último ponto, né, porque vai acumulando esse manganês ao longo do trajeto do rio. Aqui, vocês podem ver, o primeiro ponto ele teve bastante alto, depois ele cai e volta a subir no final do rio, né? Porque o primeiro ponto é na nascente, o segundo ponto daí já é dentro do rio, então aumenta a vazão, faz com que esse resultado ele baixe. Nitrogênio total, daí não tem um padrão para a CONAMA, mas porque a CONAMA não traz a análise do nitrogênio total, mas daí a gente fez a coleta também, porque ele dá bases para a gente ver se tem lançamento de efluente doméstico, né? É uma cidade que ela conta aí com 80%, 90% de captação e tratamento de esgoto, e mesmo assim a gente tem a liberação de esgoto no rio. A turbidez seria 40 NTU padrão. Alguns pontos deram alterado, mas não foi algo assim tão surpreendente. Aqui a gente tem muita chuva torrencial, né? Aqueles temporais assim de fim de tarde, principalmente no inverno e no verão. Então, isso pode fazer com que mexa o fundo do rio ali e a gente tenha uma água não tão cristalina, né? Fósforo total também deu bastante alterado. O zinco também, em alguns pontos, né? O oxigênio dissolvido, a gente vai vendo que a gente vai perdendo essa capacidade de oxigênio ao longo do percurso do rio, né? De oxigênio dissolvido na água, justamente por conta da matéria orgânica que entra ali. Então, a DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio, ela vai consumindo esse oxigênio que está presente no rio, chega lá no final a gente quase não tem oxigênio lá. Então, ter vida de peixe, por exemplo, no final do rio mesmo seria quase impossível. E os coliformes termotolerantes, né? Esse aqui é o maior indicativo de presença de efluentes domésticos, né? Isso aqui vem do nosso vaso sanitário mesmo, sabe? Tá caindo lá dejeto. A gente chegou lá nos valores de 16 mil porque o equipamento não conseguiu contabilizar mais, tá? Então, são valores altíssimos. A gente não conseguiu contabilizar acima disso. Na nascente, os valores foram bem pequenos. Isso aí pode até ser que não seja de casas. Pode ser de animais, né? Que vão lá, talvez, beber água, alguma coisa assim.
Os dados levantados, né, uma discussão, então, eles são significativos quando existe a intenção do poder público municipal em avançar com a canalização do Rio Criciúma. Eles querem tapar todo o rio, não querem mata ciliar, sabe? É uma visão bem, assim, bem com cabresto mesmo, de compreendendo o rio como algo que está prejudicando a cidade quando tem alagamento e tal, e não a cidade que foi para cima do rio, né? Sei lá, o ambiente ele é complexo, né? A situação é preocupante quanto à qualidade de água. O estado de Santa Catarina ele é dividido em regiões de bacia hidrográfica. Essa aqui é a região 10 de bacia hidrográfica. É a pior região em qualidade e quantidade de água do estado de Santa Catarina. Os estudos aqui indicam que nos próximos 20 anos essa região não vai ter água para beber. Aconselha-se, então, dar sequência na investigação quanto à qualidade da água desse recurso hídrico, né, ampliando para as suas nascentes, a fim de propor medidas para impedir a continuidade da contaminação e poluição do mesmo. Aconselha-se que sejam tomadas medidas urgentes para a preservação e recuperação das nascentes deste rio, e sugere-se a elaboração e execução de projetos com vista à restauração, revitalização ou à renaturalização deste recurso hídrico. Eu já saí da universidade, mas essa pesquisa ela continua. A gente teve um outro projeto de pesquisa aprovado para 2021 e 2022, que se chama Revitalização de Rios Urbanos e a Restauração de Áreas Degradadas, estudos aplicados ao Rio Criciúma e suas principais nascentes. Então agora a universidade tem os dados do rio, vai partir para as nascentes, né? Esse foi um pouco assim do referencial que eu usei na pesquisa, e era isso. Muito obrigado. Eu passei aí uns 2 minutos e peço perdão por isso. Ai, parabéns, Eduardo, pela pesquisa, né? Aprendemos muito com ela. E essa água do rio é a que vai para o consumo? Isso aí ficou na dúvida. E quais são os minerais explorados que contaminaram esses lençóis freáticos, assim também essas nascentes, como você coloca logo no início? Então, professora, essa água ela não vai para consumo. A pessoa, assim, a pessoa consumir um copo, estou falando assim, eu não estudei de fato isso, mas vamos lá, tem muito metal pesado ali, então você consumir um copo ou 1 litro dessa água, a pessoa fica com sequela para o resto da vida, né? Até indico um documentário que se chama Desastre de Minamata, que aconteceu acredito que foi no Japão ou na Coreia, agora eu não sei certinho, mas que é com metal pesado ali na água e tal, e o pessoal consumindo aquela água ou comendo peixe daquela água, para você ver, nem peixe não tem no rio, né? Então essa água ela não vai para consumo, ela é captada numa cidade amontante, numa barragem, aqui tem muito morro e tal, então o pessoal fez uma barragem bastante grande, que a barragem também tem vida útil, né? Explosão demográfica, mais pessoas para beber água, o rio também não vai dar conta daquela barragem e tal. Então, essa água vem a montante, de outro município, né? E você falou dos metais, né, minerais que poluem e tal. Na década de 50 até 70, 80, principalmente em 60 e 70, que foi quando a gente teve uma explosão da exploração de carvão, dado pela ditadura militar, né? Porque quem tinha mais carvão naquela época tinha poderio bélico, etc. Então, o carvão ele era lavado dentro do próprio rio. E para você lavar o carvão, você precisa de mercúrio, né? Então, você está lançando mercúrio ali no rio também. Você mexe todo o extrato do solo, que é um solo que ele tem muito manganês, é um solo muito rico em manganês aqui, então você vai cavar o solo, extrair esse carvão, aquela terra é jogada para cima, vem a chuva, lava isso, carreia, né, para dentro do rio. Então, as próprias... A gente tem pontos aqui no município de Criciúma, onde teve a extração de carvão mesmo, que o pessoal hoje ainda vive em cima da pirita do carvão, do rejeito do carvão. O solo é completamente preto, né, de pirita, o pessoal bota a casa em cima e as crianças brincando ali, o pessoal não pode plantar uma alface assim, no seu terreno, sabe? Então é uma situação bastante preocupante aqui, o pessoal está numa luta incessante, a universidade aqui, né? E aí vem essa história de governança também, né, porque o pessoal gosta, e aí falando aqui da minha visão, né, os políticos eles gostam muito de surfar em ondas, né?
Então, o prefeito que está hoje aqui na cidade de Criciúma, quando o Lula se elegeu, ele tirava foto abraçado com o Lula, tinha uma visão mais preservacionista e tal. Agora que o Bolsonaro se elegeu, o cara é completamente bolsonarista, quer asfaltar a cidade toda, canalizar rio, e tem a foto dele com os dois, sabe? E o pessoal fica assim, tá, e aí, cara? Então, ele surfa muito em onda e tal, não só ele, a maioria dos políticos aqui da região. E, bem, vocês sabem, né? É uma região que, a nível nacional, aí, é quem mais apoia esse atual governo, né? Então, é extremamente preocupante. Que pena, né? Tem-se um rio na cidade e não pode usufruir, né, da água do seu próprio rio. Isso. E, professora, só mais um minutinho. Eu não pude me aprofundar muito, mas assim, esse rio, ele vai passar por outros recursos hídricos, né? Ele vai fazer a confluência com o Sangão, depois Manuel Alves, vai chegar no rio Araranguá, que é a cidade onde eu moro, cidade de Araranguá. A minha cidade é litorânea. Lá na foz do meu rio, do rio aqui da minha cidade, a gente tem população tradicional, pesca artesanal, artesãos e tal. Então, essa água com todo esse metal pesado está chegando lá no território da população tradicional. Então, cara, é uma situação que causa até um arrepio, assim, só de pensar no que pode estar acontecendo, né? Mas as pesquisas estão começando a fluir aqui nessa região. Muito obrigada, Eduardo. Parabéns pela pesquisa. E depois retorne para trazer os resultados para nós, né? No próximo CEPEX. Vamos ver diálogos históricos e linguísticos da cultura surda, desafios da aprendizagem da Libras na contemporaneidade, de Gisele Santos Ribeiro Rosário, com a orientação, acredito, da professora Guilhermina Elisa Bessa. Eu vejo aqui a Gisele já está. Tudo bem, Gisele? Bom dia a todos e todas. Eu vou estar projetando aqui os slides, por enquanto eu passo minha fala para a professora Guilhermina. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estarmos aqui, mesmo que nesse espaço virtual, mas a gente fica feliz assim mesmo, né? A gente gostaria de estar presencialmente, pertinho do outro, né? Mas não foi possível, né? Realizar o CEPEX presencial. Eu vou passar a palavra para a Gisele, que é a protagonista. A gente está muito feliz de ver novos estudantes, ela está no 5º período, fez um excelente trabalho de pesquisa, de extensão, bom dia, né? E como o tempo só são 10 minutos, aí ela vai apresentar sozinha. Estou muito feliz de ver vocês aqui, tá nessa sala mediada aí pela companheira Elânia. Gostei dessa decoração aí, Elânia. E Gisele está em Aracruz com a família, né? E essa projeção vai ser diretamente, está internacional. Você vê que tem pessoas aí de outros estados aqui participando conosco, então nós estamos todos muito bem. Bom dia às meninas que estão, as estudantes. Então, passar a palavra para a Gisele. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir perdão, né, por não ligar a câmera, porque aqui está chovendo muito, 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 e o Teams já trava no meu computador, então se eu ligar a câmera pode ser que eu não consiga continuar essa aula. Nossa pesquisa, nosso projeto de pesquisa de extensão é sobre educação inclusiva, com ênfase em Libras, né? O tema dessa pesquisa de hoje são os diálogos históricos e linguísticos da cultura surda, desafio da aprendizagem da Libra na contemporaneidade. Né? Me chamo Gisele, estou no 5º período de História, e a minha orientadora é Guilhermina Elisa Bessa da Costa. Esse é um breve sumário, né, que eu elaborei. Bom, apresentação. O nosso eixo temático a pesquisa é sobre educação inclusiva, né, educação especial. Sou graduanda de História da Universidade da Bahia, do Departamento de Educação Campus 10.
Atualmente, eu sou monitora do projeto de extensão, né, do Laboratório de Educação Inclusiva, com ênfase em Libras e nas tecnologias assistivas, e eu também sou voluntária, né, do Núcleo de Residência Pedagógica de História, né, da Bahia, de Teixeira de Freitas. E a minha professora orientadora, né, é Guilhermina Elizabeth, como eu já havia dito. Bom, uma pequena introdução, né? A língua de sinais, ela é a língua materna, né, da comunidade surda, né? E ela se configura em 5 parâmetros de saberes visuais, né? A primeira é a configuração das mãos, segundo, ponto de articulação, terceiro, orientação da mão, quarto, movimento e expressões não manuais, né? O movimento e as expressões manuais, elas são o quarto e a quinta, o quinto parâmetro da Libras, né? O objetivo desse trabalho é enfatizar a relevância da Libras, né? Pois ela tem o status de língua por possuir uma estrutura gramatical, né? Então, a Libra, ela é uma língua, porque ela tem uma gramática, né? E ela se caracteriza sendo elas o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. A nossa metodologia, devido à pandemia, né, a metodologia que nós estamos utilizando nesse ano de 2021, devido à pandemia, ela é remota, né, com a realização também de rodas de conversas, debates acerca de textos, dos filmes trabalhados, de curta-metragem. Também temos a experiência de trazer palestrantes, seminários apresentados pelos próprios alunos, e a plataforma que nós utilizamos é o Microsoft Teams. Aqui eu irei trazer uma breve história das pessoas com deficiência, né? Nada mais que compreender o presente é saber como que foi o histórico dessas pessoas no passado, né? Então, na pré-história, por a Terra ser um ambiente muito hostil, as pessoas que nasciam com deficiência, elas tinham poucas chances de sobrevivência. Então, sejam deficientes, sejam idosos, elas eram consideradas um fardo, né? Então, assim, quando essas crianças, elas nasciam e quando a deficiência dela pudesse ser vista a olho nu, elas eram executadas, né, logo no seu nascimento. Mas, por exemplo, se fosse uma doença, uma deficiência intelectual, eles esperavam essa criança se desenvolver, né, crescer um pouco mais para observar se ela tinha alguma deficiência ou não, né? Então, isso era um critério, né, para saber se essa criança ela seria morta ou ela seria abandonada, né? Porque ela era considerada um fardo e devido ao ambiente hostil também, elas tinham poucas chances de sobreviver, né? Devido a ter que caçar e várias outras coisas, né? Bom, na civilização egípcia, nós já vemos uma imagem totalmente diferente dessas pessoas com deficiência, porque as fontes arqueológicas, elas demonstram a integração de pessoas com deficiência na sociedade egípcia, né? Tinha-se a mitologia de que as pessoas que nasciam com deficiência eram deuses, né? Eram pessoas com capacidades sobrenaturais. Então, essas pessoas, elas eram exaltadas, né? E a medicina, ela se preocupava muito com isso, né? Tanto que nesse papiro, nós encontramos aqui receitas de curas para as várias doenças, né? Incluindo a cegueira. Eles buscavam tratamento para esse tipo de doenças, né? Eles estudavam, porque afinal eles acreditavam que essas pessoas, elas eram deuses, né? Que elas tinham nascido com essa deficiência, porque era uma intervenção divina. Então, havia muitos monumentos homenageando essas pessoas, muitas estátuas, né? Então, como nós percebemos a diferença de civilização para civilização, né? Aqui na civilização grega, nós já percebemos totalmente o oposto, né? Nas obras de Platão e Aristóteles, indicam a eliminação de pessoas com deficiências, né? Esses grandes filósofos, poucos sabem que eles consideravam as pessoas que tinham deficiência como pessoas idiotizadas, como débeis, como pessoas que precisavam ser eliminadas do convívio social, né? Principalmente, Aristóteles, ele tem uma frase muito impactante, porque ele fala: se o surdo, ele não ouve e automaticamente ele não fala, ele também não pensa.
então ele deve ser morto, né? Ele, inclusive, Aristóteles, em um dos seus escritos, ele vai chamar as pessoas deficientes, sejam físicas ou intelectuais, de fardos de pessoas débeis, pessoas idiotas e desgraçados, né? Então, perceba que é uma palavra muito forte, ainda mais naquele contexto. Então, se os filósofos, né, que hoje são muito bem vistos, diziam aquilo naquela época, nós percebemos que isso realmente tinha um impacto na sociedade, tinha um impacto em como as pessoas daquela sociedade iam observar as pessoas com deficiência. Aqui na civilização romana, nós percebemos que havia uma permissão, né, para que os pais matassem as pessoas com deficiência, né? E aí, quando se inicia a era cristã, o cristianismo primitivo, há uma tentativa de acolhimento dessas pessoas com deficiência, né? A partir do século IV, surgem hospitais de caridade para abrigar essas pessoas com deficiência, né? E quando eu falo aqui acolhimento das pessoas com deficiência, acolhimento, sim, com muitas aspas, né? Caridade com muitas aspas, mas, de certa forma, já houve um avanço, né? Considerando o seu histórico. Aqui nós percebemos que na Idade Média houve uma mudança no discurso cristão, né? Durante a Idade Média, nós percebemos que do acolhimento, né, e caridade, né, essas pessoas, né, porque a partir da Idade Média a Igreja diz que as pessoas que nascem com deficiência são pessoas que têm alma, então, portanto, são filhos de Deus, né? Então, a visão das pessoas para as pessoas com deficiência começa a mudar, né? Mas esse acolhimento e essa caridade, ela beneficia muito também a instituição, né? Porque as pessoas que nasciam com deficiência, elas não tinham direito à herança, né? Toda a herança era disponibilizada à igreja, né? E as pessoas que pagavam o dízimo, elas pagavam, quem tinha condição pagava uma quantidade ainda maior, porque era um ato de caridade destinado às pessoas com deficiência, né? Mas com a criação de um hospital para essas pessoas, né? E aí a igreja, a instituição, né, ela já dizia que esses atos de caridade, né, levariam as pessoas ao céu, né? Então, também a igreja ela começa a observar que as pessoas com deficiência elas conseguem realizar determinadas atividades, né? E aí a igreja tem esse olhar, né, e começa a colocar essas pessoas para realizar atividades, como tocar um sino, né? Então, assim, essa parte é muito interessante, como a igreja percebe que o deficiente ele também tem capacidade, né, de realizar certas atividades, só que tem o lado, né, negativo da história, né, porque muitos eram usados para divertimento da corte, né, como o bobo da corte. Nós percebemos que a maioria dos filmes nós vemos o bobo da corte sendo um anão, né, o ananismo ele é uma deficiência que infelizmente até hoje as pessoas usam para zombar dessa deficiência, né? Colocam essas pessoas e infelizmente muitas pessoas ainda hoje riem desse tipo de brincadeira, né? Porque nós percebemos que durante todo o período histórico tem uma história por trás disso que faz com que hoje esses preconceitos estejam estruturados dentro da nossa sociedade, né? E nós percebemos que desde a Idade Média, desde as civilizações antigas, até mesmo antes da era cristã, já existia essas mentalidades, já eram prementes, né, na sociedade. Aqui na Idade Moderna, nós percebemos o renascimento da ciência, né? Na Idade Média havia uma inexistência de conhecimento de muitas doenças, né? Agora, na Idade Moderna, nós já percebemos um avanço científico e medicinal para tratar certas deficiências ou anormalidades, né? Porque o surdo nós não consideramos uma deficiência hoje, porque o surdo tem uma língua e tem uma gramática a língua, né? Mas antigamente essas pessoas eram consideradas todas deficientes, né? E aí tem
o médico, né, Gerolaudo Cardomo, ele foi o inventor do método para ensinar as pessoas surdas. E também aqui temos o Pedro Ponce de Leão, que foi ele foi um padre, né, ele foi o primeiro professor das pessoas surdas, né, ele cria um método de sinais para ensinar as pessoas surdas. Aqui temos o João Pablo Bonet, ele era um escritor e ele escreveu sobre as causas de deficiências auditivas e problemas de comunicação. Então, nós percebemos aqui um avanço científico acerca dessas pessoas com deficiência, né? O que antes era inexistente, a partir da Idade Média já começa a ser falado, a ser estudado, né? A buscar meios para adequar essas situações, essas pessoas na sociedade, né? Aqui temos, foi criado na Idade Média, né? Na Idade Moderna, perdão, por Bonet, a primeira configuração de mãos, né? Essas imagens aqui são do alfabeto. Ele criou, né? E também tem a fabricação de cadeiras de rodas, né? Percebemos aqui que na Idade Moderna a primeira cadeira de rodas ela era assim gigantesca, né? Mas já era um avanço, porque o que antigamente não se pensava em uma acessibilidade para essas pessoas, né? As pessoas eram abandonadas e agora já percebemos uma tentativa de inclusão, né? Ainda há muito que se avançar, mas já evoluímos bastante, né? E aqui também nós percebemos uma permanência um pouco do olhar religioso, né, para com essas pessoas na Idade Média, né? O Martim Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, ele vai dizer que as pessoas que nasciam com deficiência porque elas eram castigadas por Deus, ou a mãe era bruxa, ou essas pessoas estavam, principalmente as pessoas deficientes intelectualmente, né? Ele acreditava que muitas dessas pessoas poderiam estar possessas, né? E aqui no século XIX, né, começa-se o início do atendimento educacional às pessoas com deficiência, né? Mas esse atendimento educacional, ele ainda havia estereótipos, né, trazidos do passado, porque a princípio Edward Siquin, ele fala que esses institutos que são criados são para entender as pessoas, para entender como funciona a mente dessas pessoas débeis e idiotas, né? Então, usa-se métodos mais medicinais do que educativos, né? Eles usam da neurofisiologia para entender como funciona a mente dessas pessoas que eles consideram pessoas limitadas, né? E aqui nós percebemos que o atendimento às pessoas, o olhar voltado a uma educação especial para essas pessoas é algo bom, só que como é colocado em prática, não se torna tão eficaz, porque priva o desenvolvimento dessas crianças, dessas pessoas, quando você limita elas, né, limita o desenvolvimento delas, por achar que as diferenças e as limitações delas fazem com que elas sejam diferente das pessoas, diferente no sentido negativo, né? Que essas pessoas elas devem ser separadas das demais pessoas, né? E aí no final do século XIX, no início do século XX, a sociedade passa a olhar para os deficientes, né? Passa a ter um lugar onde atende essas pessoas com deficiência, né? Ao mesmo tempo que na prática era usada às vezes de maneira equivocada, mas a sociedade passa a ter um olhar mais atento a essas pessoas, cria-se institutos filantrópicos que financia, né, o avanço educacional dessas pessoas, né? E no Brasil, né? No Brasil sabemos que no período colonial houve um descaso totalmente dessas pessoas, mas no Segundo Império, né, de Dom Pedro II, cria-se as primeiras escolas para cegos e surdos, né, que hoje conhecemos como Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, o INES, né? Durante o período republicano, surgem as primeiras propostas educacionais para as pessoas com deficiência, né? A psicóloga e pedagoga Helena Antipoff, ela é russa e ela cria classes para colocar pessoas
com deficiência e sem deficiência na mesma classe, na mesma sala. E ela percebe avanços, né? Ela percebe que tanto ouvintes como não ouvintes, tanto pessoas com deficiência ou sem deficiências, elas evoluem mais quando elas são colocadas juntas, porque elas aprendem a lidar com as diferenças, elas aprendem a valorizar as diferenças e elas buscam junto um meio de adequar, né, a educação, onde a educação seja inclusiva para todos, né? Inclusive, ela tem vários estudos pedagógicos, né? E como psicóloga também ela tem autonomia, né? Para poder dizer desse assunto, de que ela fez o experimento e deu certo. Então, é muito interessante quando há um olhar voltado à valorização e à potencialização das diferenças de todos, né? E aí, na segunda metade do século XX, né, nós percebemos a educação ela com viés de assistencialismo e benevolência, né, onde começa a se ter mais financiamento de instituições privadas, né, para pessoas com deficiência, né? Sabemos que as pessoas, né, a princípio, principalmente nos anos 60, né, as pessoas não tinham muita condição, né, de ter acesso, as pessoas com deficiência de classe pobres não tinham condição de ter essa educação especial. Então, as pessoas começam a financiar para que mais pessoas possam ter acesso a essa educação, né? E já nos anos 70, são criados os primeiros cursos de formações para professores em educação especial de nível superior e pós-graduação, né? Então, percebemos um grande avanço, né? Os professores, as pessoas já estão começando a se interessar por essa educação especial, né? Oi. Só um momentinho. Olha só, eu vejo que você tem 21 slides e o trabalho é fantástico, esse aspecto diacrônico aí, né, que você traz. Só que aí seu tempo já encerrou e o pessoal tem outros eventos, principalmente a Delso, para estar como monitor coordenando. Tem como você ir para as considerações finais? Sim, tem. Eu peço até perdão, porque Tá, Gisele, não eu sei, sabia que era 10 minutos, eu já tinha muito elaborado. chato, essa função da gente controlar o tempo é muito chato, mas tá. Tá certo. Aqui temos as leis brasileiras. Pula para aquela parte dos glossários e encerra, meu amor. Sim. Aqui temos as indicações de filmes, né, trabalhar em sala de aula. Aqui temos os resultados das metodologias aplicadas, né, os alunos apresentando os glossários. Aqui temos a reflexão acerca da educação inclusiva. E aqui, gente, eu peço perdão, inclusive, pelo tempo. Eu não sabia que era 10 minutos. Se eu quis saber, eu já tinha feito os slides. Mas fica aqui meus sinceros agradecimentos à professora Guilhermina, a todos presentes nessa manhã. E Guilhermina, de maneira especial, né, que ela participou indiretamente e diretamente do desenvolvimento dessa pesquisa, né, enriquecendo meu processo de aprendizado, né, todas as oficinas, as palestras, até essa apresentação do CPEX, que é a minha primeira experiência em um evento, né, de apresentação, né, e eu tive a oportunidade de ao longo desse semestre, né, participar ter essas experiências que certamente me incentivaram e me incentivam na minha formação acadêmica, né? Agradeço a todos e todas, aqui temos as nossas referências, e mais uma vez eu peço perdão pelo tempo, porque eu não sabia mesmo que era só 10 minutinhos. Faço minha fala. Assim, é difícil mesmo, né, apresentar uma pesquisa desse porte aí, que vai dos aspectos históricos aos linguísticos em 10 minutos. Acredito que depois a gente vai poder ler nos anais o resumo do seu trabalho. Em outro momento, assistir, né, numa conferência, a Guilhermina organizar aí junto ao colegiado, até mesmo o Geisel, Guilhermina, para a gente ter acesso a essa pesquisa integralmente. Muito obrigada, foi um trabalho muito pulsante, muito completo, e você e sua orientadora estão de parabéns. A gente pode até ver pelo Geisel, até de repente a Gisele também fazer parte, mas aí a gente vê e agradeço a oportunidade. E eu fico feliz, é a primeira apresentação de Gisele num trabalho, num evento acadêmico,
e ela é muito estudiosa, muito dedicada, acredito que também vai contribuir para o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa também contribui para nosso aprendizado. Obrigada. Agora vamos ouvir dilemas e desafios de associação de bairro em Valente, Bahia, com a Leane Lini, não sei, depois você me corrija, do Santos Lima. Então, bom dia. Amei o trabalho sobre a Libras. Eu gostaria de ter feito perguntas, né? Mas como o tempo é curto, então vamos lá. Eu me chamo Leane Lini, sou graduada em Pedagogia, me graduei no período de oferta excepcional. Atualmente, eu estou como aluna especial do mestrado em Educação da UFBA, mas esse trabalho em especial, ele resulta de uma disciplina, Tópicos da Educação na Contemporaneidade 5, Educação em Movimentos Sociais, do curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, Campus 11, Serrinha. Ele foi uma proposta da disciplina que buscava as vivências das lideranças dos movimentos sociais no território de identidade do Cisal. O território de identidade do Cisal, ele é reconhecido, ele tem estudos que desde a década de 70, desde o período da ditadura, havia organizações sociais de trabalhadores do agronegócio do Cisal. Então, as pessoas que trabalhavam no motor do Cisal, eles se uniram para fazer a tomada dos sindicatos. Então, o território de identidade do Cisal, ele tem um histórico de luta dos movimentos sociais e que tiveram apoio dos movimentos eclesiais de bases, que era o cristianismo da libertação, né? Padres vieram de outros países para apoiar os movimentos sociais. Então, por isso que são chamados movimentos sociais de base eclesiais. E aí, este estudo, em especial, ele objetiva compreender os dilemas e os desafios das lideranças do movimento social de um bairro do município de Valente. Para quem não conhece o município de Valente, é um município pequeno, precisamos de dados do IBGE para constatar a quantidade da população, que atualmente deve estar entre 29 mil habitantes, está localizado a 238 quilômetros da capital, Salvador. E aí, esse estudo, né, ao modo que assimila os caminhos percorridos pelo sujeito, pela essa liderança do movimento social, ele identifica também as problemáticas e as lutas do movimento social de bairro. Fundamentou-se nos autores como Maria da Glória Gon, que é a clássica, né, em falar em movimentos sociais, para expor a diferença entre movimento social e sociedade civil, e entre um movimento social e uma organização não governamental. E como o movimento social ele passa a ser um terceiro setor, ou seja, uma sociedade civil, uma associação, uma organização. Gesine Moreira, também utilizei, que traz as influências neoliberais, as interferências político-partidárias e as abordagens da educação popular nos movimentos sociais. Orientou-se pela abordagem qualitativa. Como técnica de pesquisa, utilizou a entrevista narrativa com esse sujeito, e aí Minayo vem dizer que uma pesquisa que se caracteriza por qualitativa, por compreender as significações, ou seja, ela é uma pesquisa qualitativa porque ela tem interpretações desses dados. E a entrevista narrativa porque o sujeito ele vem trazer suas vivências, seus conceitos. O bairro onde foi realizado esse estudo, né, ele está localizado numa área periférica do município de Valente, o território do Cisal baiano, e parte dele é utilizado como despejo de esgoto residencial de outros bairros. Recentemente, o bairro teve significativo aumento demográfico e de especulação imobiliária, e, independente desses aspectos, historicamente ficou conhecido como um dos principais locos de associativismo do município. Tendo em vista os protocolos de distanciamento, né, a entrevista foi realizada via WhatsApp, com a autorização prévia do sujeito para a exposição, né, da sua fala, e ele é graduado em pedagogia, essa pessoa ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicomotricidade, pós-graduada em educação popular e participação social, com vasta experiência em associativismo e grupo de jovens. E as informações escolhidas em campo trouxeram os seguintes resultados: os ciclos dos movimentos sociais do auge ao enfraquecimento,
a relevância da inovação das práticas pedagógicas para o desenvolvimento do movimento social e consequente permanência da juventude, das influências político-partidárias sobre as associações urbanas e do campo envalente, do debate acerca do diferencial representado pela educação popular no processo formativo dessa juventude inserida na associação, e da relevância da sociedade civil, mais especificamente do apoio da comunidade local e do comércio a respeito das associações, das ações empreendidas por essa associação. Face ao conjunto dessas informações colhidas em campo, de influências político-partidárias, permanência da juventude, relações de poder, educação popular, a gente traz o quê? Que face a esse conjunto de informações, o estudo revela a importância da valorização do movimento social local pela sociedade civil, pelo comércio, bem como aponta a relevância da educação popular, enquanto caminho para o debate das relações de poder que atravessam a localidade e a associação estudada. As referências, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu passo aí as referências do estudo. E é isso. Então, assim, falar do município de Valente, falar do território de identidade de Cisal é muita alegria para mim. Assim, eu fico muito contente em trazer à vista, elucidar essa realidade, porque é uma realidade de movimentos sociais. Eu sou, atualmente, integrante de associação de bairro, fiz parte de movimentos estudantis na educação básica durante a graduação, fiz parte de associações também de pais e alunos, as APAES. Então, perceber como um movimento social enriquece um município, como propicia, potencializa. Se não fosse esse movimento social naquele bairro, eles não conseguiriam o calçamento, a escola, o posto de saúde, eles se organizam. E como é que eles chegam a esse auge e, posteriormente, enfraquece? Onde estão as lacunas, Então, a gente se questiona muito o que é que está dando errado. E, provavelmente, é isso. A educação popular, ela vai propiciar a esses sujeitos uma aproximação com a realidade. Então, não vai ser só associação como coisa de velho, mas associação como um potencial para essa juventude ser protagonista. Então, eu fiz parte de associações, de projetos de sociedade civil, e hoje eu percebo como isso me potencializou enquanto sujeito, um sujeito que busca, um sujeito protagonista e que reconhece as realidades. Eu sou do centro, então eu participava de projetos dos bairros periféricos e de comunidades rurais. Então isso possibilitou que eu percebesse uma realidade além da minha. E como a gente busca, através dos movimentos sociais, sejam eles estudantis, sejam eles de bairro, busca esse asseguramento de direitos. Porque o espaço público não era nosso. Gente, já estou aqui nos comentários eu já estou nos comentários do resumo. Porque eu fico muito, muito engajada, nessa situação, assim, nesse contexto, nessa realidade. E como é importante a gente utilizar essas produções, essas atividades propostas durante a graduação para apresentar, para escrever, para publicar. Então, eu vi aqui das meninas, apresentando aqui. É muito interessante isso. Eu utilizei todas as oportunidades que eu tive da graduação para publicar. É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eliane, muito bom. Obrigada. Eu queria só, assim, claro que você está começando a pesquisa do mestrado, qual a associação que você vai fazer de educação popular com comunicação popular? Porque eu penso, as associações de bairros não têm essa separação, essa disparidade. Ao mesmo tempo que tem práticas educativas, a comunicação no seu sentido bem amplo, desde das reuniões, as assembleias, elaboração de atas. Como que você tem visto isso? E, claro, a cidade de 20 mil habitantes, assim, que pulsa, que coisa interessante, um bairro que pulsou e aí vem esse atravessamento desse período político,
Então, você tem intencionado essa questão, então, se avançou tanto porque agora há um esfriamento nessas reivindicações, esse atravessamento das questões do governo, não só de agora, né, de 2015 para cá. Se isso está, essas questões estão nas pautas das suas investigações. Então, eu participei de muitos eventos, eu sou muito convidada para mediar eventos, e conversando com as lideranças do movimento social aqui do território da unidade Cisal, a gente diverge o que é a educação popular e a chamada educomunicação, ou comunicação popular. Acho que educomunicação é um termo novo que está sendo utilizado até em estudos, principalmente aqui no mestrado de Serrinha, no MPES. Juliana Mello, ela está fazendo essa pesquisa, educomunicação. A educação popular, ela vai partir do quê? Do estudo histórico sobre os movimentos sociais e sobre o asseguramento de direitos. Qual a diferença entre movimento social e ativismo? O ativismo é quando você vai levantando bandeiras e o movimento social ele vai partir desse contexto histórico, dessa comunidade, dessa população. Então, tem algo em comum e vai firmando redes. Por exemplo, como eu disse, eu participei de eventos com lideranças de movimentos sociais. Então, eu participei de um evento que tinha liderança LGBT, liderança quilombola, liderança de capoeira, liderança de trabalhadores rurais. Então, eles têm um histórico de luta sempre naquela linha. Então, ativismo, você pode fazer um texto e postar. Agora, o movimento social em si, ele tem um histórico. E você resgata esse histórico. A comunicação peca muito dos movimentos sociais. Porque, assim, tem o pessoal da comunicação diz muito, né? Que o sucesso do negócio é expandi-lo, é divulgá-lo. E se você não consegue alcançar esses sujeitos, fica muito complicado. Eu estou com a associação Bola no Pé, que é voltada agora à juventude. Então, alcançar essa juventude, a gente precisa ressignificar a nossa comunicação. Para manter essa juventude, a gente trabalha com a educação popular, traçando quais são os nossos direitos, quais são as buscas, quais são as efetivações. E a comunicação vai potencializar os projetos. Como vamos desenvolver esse projeto? Como vamos alcançar? Nessa associação de bairro, que hoje ela está em decadência, principalmente por quê? Porque não se plantou essa semente. Então, fazia muitas atividades, mas não tinha a educação popular, que é resgatar o histórico da comunidade, propiciar o protagonismo a esses sujeitos. Ou seja, não, vocês que vão organizar, né? A juventude do bairro que vai organizar essa gincana. Então, eles tinham muita gincana. E isso foi perdendo. Foi perdendo também diante desse contexto, de um contexto que estamos perdendo os direitos que a gente conseguiu. Mas isso se deu pela comodidade. Então, nas últimas mesas, o nosso diálogo foi o seguinte: por termos um governo de esquerda, nos acomodamos. Achamos que eles estavam ao nosso lado, mas a gente tem que entender que há uma relação de poder. Quem está no poder, ele é hegemônico. O movimento social é anti-hegemônico. Então, independente de quem está no poder, seja de esquerda ou de direita, o movimento social tem sim manifestar. Então, nós silenciamos durante esses 8, 12, 14 anos. Os 2 últimos anos com Temer nós não contamos. Então, nós silenciamos. E não deveríamos ter silenciado. Deveríamos ter buscado mesmo esse asseguramento. E mudar a hegemonia é muito complexo. O movimento social, ele planta sementes. As sementes podem germinar ou não. Aí o pessoal que é de biologia fazer uma associação. Pode germinar ou não. Então, nesse caso, perdemos muito. Fora as relações de poder. Então, tem uma disputa nos bairros para quem domina. Então, quando é oposição, eu quero dominar aquela associação, a presidência daquela associação. Há uma diferença, Gon traz a diferença do movimento social para o terceiro setor. O movimento social ele vai independer de associações. As associações, enquanto terceiro setor, elas vão auxiliar o poder público na realização, no controle social, na fiscalização. Então, é bom a gente distinguir o que é movimento social, sociedade civil, e como o contexto político-partidário ele vai influenciar. Mas a gente tem que sempre compreender, o movimento social, independente de quem está na gestão,
tem que ser anti-hegemônico. É o tem que ser mesmo, a gente tem que colocar o tem que ser. Então, foi muito criticado a nossa postura. Então, hoje, enquanto movimento social, nós criticamos a nossa postura. Como foi que nós agimos durante todo esse período? Mas é muito bonitinho a gente falar de movimento social. Muito bom. Acho que as avaliações internas são importantes para a gente avançar, né? Em qualquer movimento, em qualquer segmento. Muito obrigada, Leane. Muito obrigada. Trabalho muito interessante, como os demais que passaram por essa manhã aqui conosco. Bem, o próximo trabalho, que é da discursividade jornalística e violência simbólica travesti do sul, extremo sul da Bahia, da Aline, que foi me orientando, é o trabalho de TCC, ela foi deslocada para outro grupo por conta do horário. Hoje ela tinha um compromisso, uma entrevista de trabalho, e ela não pôde estar aqui conosco. Eu não sei como ela conseguiu ver essas questões com a Ivana, então nós não teremos o trabalho da Aline. Depois, se caso ela apresente a tempo, vocês depois poderão ver nos resumos, nos anais, né? Então, vamos ouvir sobre educação e negritude, um levantamento de artigos sobre a feminização e enegrecimento do magistério nos anos de 2010 a 2020, de duas pedagogas em formação, a Carolina Genésio dos Santos, Cristina Oliveira Melgaço, com orientação da professora Lúcia de Fátima Oliveira de Jesus. Bom dia, meninas. Bom dia, prof. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Deixa eu ampliar aqui. Ampliou, gente? Também não, ainda não. Peraí. Então, bom dia, né, primeiramente, como a professora Elânia falou, nós somos discentes do 9º período de pedagogia da UNEB Campus 10. Esse trabalho, ele está sendo feito para nossa conclusão de curso, com a orientação da professora Lúcia. Então, nós nos propusemos a estudar a educação e a negritude, fazendo um levantamento de artigos sobre a feminização e enegrecimento do magistério, nos recortes de 2010 a 2020. Aqui eu já falei um pouco, né, sobre de onde que nasce esse trabalho, né? Já é uma coisa que eu e Carol vimos ao longo da graduação, curiosas, fazendo questionamentos mesmo, junto com a nossa orientadora, né? Sobre por que as turmas de magistério, as turmas de pedagogia na educação infantil são predominantemente femininas. Então, daí nasce esse trabalho. E nós nos propusemos a mapear essa produção, pontuando algumas dessas implicações desses estudos, como temas mais recorrentes, suas metodologias, seus referenciais teóricos mais utilizados, e a que resultado que esses autores dessas produções chegaram. Aí nós fizemos esse levantamento dessas produções. Na verdade, nós fizemos levantamento de 30 trabalhos nesse recorte de 2010 a 2020, que fala sobre a educação e a negritude feminina. Nós fizemos a busca na Cielo, né? Esses artigos a gente tirou do banco de dados Cielo, com alguns descritores, tais como feminização, mulher educação, práticas docentes e negritude feminina, feminismo, negritude e educação. Então, assim, a gente foi fazendo jogo de palavras, né, para buscar esses trabalhos. Como aporte teórico, metodológico, nós utilizamos muitos autores, mas dentre eles, a Eleta Freire, a Cristina Bruschini e a Tina Amado, Castanha e Gatti, Carneiro e Nascimento. São autores e autoras que discutem essencialmente questões sobre a negritude, sobre a educação, sobre a pesquisa. Então, foram autores muito importantes, né, para nossas discussões e para a produção desse trabalho.
Bom dia a todos e a todas. Cristina me apresentou, eu sou a Carolina, sou discente do curso de Pedagogia. E aqui são alguns procedimentos metodológicos do nosso trabalho. Nosso trabalho ele é de caráter bibliográfico do tipo Estado da Arte. Para explicar um pouco sobre o Estado da Arte, destacamos aqui Ferreira, 2012, que diz que Estado da Arte trata-se de uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, com a intenção de responder quais aspectos e dimensões vêm sendo destacadas e privilegiadas em diferentes épocas e lugares, né? E de que formas em que condições tem sido produzido. Então, a metodologia Estado da Arte, ela possibilita a efetização de balanço da pesquisa de uma determinada área, ou seja, ela nos permite mapear uma produção, buscando quais são os temas mais recorrentes, como a Cristina falou, metodologias, conclusões, né, o ano de publicação desses trabalhos, e como a Cristina falou lá no começo, foram levantados 30 trabalhos na plataforma Cielo e fizemos fichamentos desses artigos, né? Montamos tabelas com esses trabalhos a fim de mostrar os dados para vocês. Pode passar aí, Cristina. Então, apresentação e análise de dados. Aqui utilizamos tabela, né, para tratar dos dados. Aqui eu mostro para vocês, apresento a vocês a tabela 1, que diz respeito à distribuição da produção por ano. Aqui nessa tabela podemos constatar que no ano de 2019, 2018, 2017, 2015, encontramos bastante produções com a temática, né, lançada por nós, que é feminização e enegrecimento do magistério, nesses anos. E 2013, 2011, 2010, tivemos poucas publicações, mas no ano de 2009, 2018, 2017, 2015, tivemos um número maior de publicações nesses anos. Pode passar. Aqui é a tabela 2, que diz respeito à distribuição da produção por temas. Então, o tema aqui, gênero, a metade dos 30 artigos, 15 tratam sobre a questão de gênero, né? Os 15 trabalhos tratam sobre essa temática. Aí tem mulheres negras também, que está presente em 6 trabalhos, ensino superior, em 6 trabalhos também. Pode passar, Cristina. E aqui temos a tabela 3, que diz respeito à distribuição da produção por metodologias. Então, a gente encontrou uma diversidade de metodologias e a metodologia que mais se faz presente dentre esses 30 artigos é a entrevista. Aí temos pesquisa bibliográfica com 4 trabalhos, memórias e memoriais com 4, e a entrevista está presente em 11 trabalhos acadêmicos encontrados. A tabela 4, assim, na verdade, na nossa escrita, no nosso trabalho de conclusão do curso, nós fazemos todo um percurso histórico, né, da mulher, e no outro capítulo nós tratamos essencialmente da mulher negra. Aí disso nasce essa tabela, que é a distribuição dos autores dos artigos analisados por características de gênero. Então, a partir dos apontamentos biográficos desses 30 autores que a gente buscou, 15 são masculinos, 40 visualmente, né, a partir dos apontamentos biográficos, a gente encontrou fotos e tudo mais. Desculpa, gente, barulho aqui na rua. Desculpa. Feminino, né, 41 pessoas, autoras, né, escrevem, estudam sobre esse tema que a gente propôs a estudar. Na próxima tabela, nós fizemos a distribuição dos autores por negros e não negros, que é, como eu já falei, a partir dos apontamentos biográficos, né? A gente viu que existe apenas um artigo que tem autoras negras. No caso, são 2 autoras que trabalharam neste artigo. E aí, 33 desses autores e autoras, a gente classificou como não negros, a partir desses apontamentos biográficos. E
12 autores e autoras a gente não obteve foto, então não podemos, conseguimos fazer essa distinção. Aqui, passar rapidamente, a gente fez uma distribuição por revistas, né, dessas produções, onde essas produções foram publicadas. Aí, a Saúde e Sociedade foi uma das revistas que teve 3 trabalhos, Reeducar em Revista, 2 trabalhos, Cadernos Pagu, 2 trabalhos, Revista Brasileira de História da Educação e Estudos Femininos também tiveram 2 trabalhos. De restante, apenas 1 trabalho. Um artigo em cada revista. Aqui na distribuição por referenciais também, nós puxamos áreas de estudos a partir dessa análise desses artigos, né? Aí nós tiramos a área de estudo de História, com 8 trabalhos, Sociologia, com 7 trabalhos, na área da Saúde, 5 trabalhos, Psicologia, 4, Estudos Pedagógicos, 3, na área de Matemática, 2 trabalhos, e Educação Especial, apenas 1 trabalho. Então, das conclusões dos autores, né, desses 30 artigos levantados, então temos aqui, os resultados das produções analisadas revelaram que os temas mais recorrentes dizem respeito a 3 categorias, que é, como eu falei lá na frente, gênero, mulheres negras e ensino superior. Os métodos de pesquisa mais adotados são a entrevista, e alguns dos referenciais teóricos mais utilizados pelos autores foram Pierre Bourdieu, Simone Beauvoir, Almeida, Lope, Bruschini. Pode passar, Cris. E eles chegaram à conclusão que as questões de relação gênero e ciência, elas devem ser trabalhadas também na formação docente, uma perspectiva igualitária. Então, os estudos mostraram que, embora o trabalho docente ele tenha se tornado eminentemente um trabalho de mulheres, os espaços de maior poder na educação ainda prevalece o poder masculino. Então, repensar a escola desde a educação infantil, como tem ocorrido nos dias de hoje, né, com as brincadeiras com bonecas negras, visitas às comunidades quilombolas, as histórias infantis e literatura africanas e afro-brasileiras na educação infantil, trabalhar desde a infância é muito importante para criar condições de representatividade. Desculpa. Pode passar. Então, nossas considerações finais, né? Salientamos a importância de se registrar que os estudos sobre essas temáticas são ainda muito incipientes e grande parte desses estudos são provenientes de homens e mulheres brancas. Então, mulher negra, ela se torna muito silenciada nesse levantamento, nessa busca que realizamos. Então, a presença de um número particularmente considerável de autores masculinos que escreveram e discutiram sobre aspectos femininos. Então, existem autores masculinos, homens, né, falando sobre as mulheres negras e em geral. E nota-se também que, dentre as produções analisadas, há um número considerável de indivíduos visualmente não negros, que a maioria dos autores, né, dessas produções, desses 30 trabalhos aí, são pessoas não negras. Pode passar. A nossa consideração é que, como mulheres negras, futuras pedagogas, consideramos imprescindível a escolha dessa temática e esse modo de fazer pesquisa, pois dialoga com nossas próprias experiências particulares e coletivas em direção ao direito e respeito das mulheres como força motriz de processos emancipatórios, libertários, na configuração de uma sociedade mais justa e antirracista. E é isso, aqui as nossas referências bibliográficas, algumas, né, que a gente utilizou nesse trabalho, são muito importantes. Sueli Carneiro, né, Mulheres em Movimento, Carla Cotirene, que fala sobre a interseccionalidade, e é isso. Obrigada. Que bonito, meninas, parabéns aí. O trabalho de vocês já vai empurrar um pouquinho mais essa barreira aí. Quando eu pesquisei sobre pesquisas, né, que eu chamo a pesquisa da pesquisa, sobre produções acerca da educação, da comunicação em grupos indígenas, né,
Aparentemente me parecia que eram brancos escrevendo sobre indígenas. Aí eu passei a ler o memorial de cada trabalho, e ali havia a identificação de ser indígena. Só que em nenhum momento no nome dava para perceber, nem pelo currículo Lattes. E só na memória, bem miudinha, assim, com muita timidez, falava um pouquinho de que sua avó era indígena e tal. Aí não sei se é o caso de vocês, mas debruçasse um pouco sobre a história de vida desses sujeitos, porque a academia, ela é muito excludente no sentido das subjetividades. Então, nem todos se colocam na primeira pessoa, nem todos falam das suas histórias de vidas, e a academia acaba revelando esse retrato de um branqueamento também das pesquisas, apesar de que, pelo que vocês mostraram, as referências bibliográficas também eleitas por essas pesquisadoras são todas, a maioria, europeias, né? Então, não há uma imersão nas produções, principalmente de mulheres e homens negros latino-americanos. Aí, se você pudesse só falar um pouquinho mais, como que você chega a essa conclusão de que eram pesquisadores brancos? Então, professor, fizemos sim um levantamento de cada autor que produziu os artigos, buscamos no Lattes informação, temos também um apêndice no nosso trabalho com fotos e um pouco da biografia deles, e aí a gente consegue identificar a partir disso. Pode falar, Cris. Então, é isso que a Carol falou, a gente, como eu tinha dito no trabalho, visualmente não negros, né? Porque não tem como a gente inferir isso completamente. E até um objetivo nosso, que nós duas planejamos dar continuidade aos estudos em um mestrado e tal, talvez a gente caminhe por aí, não se sabe, né? Para conseguir aprofundar nesse trabalho de TCC nosso. Mas, assim, realmente a gente infere apenas nessa questão dos apontamentos biográficos, né? Questões visuais mesmo, a partir de algumas informações do Lattes. Grande parte desses autores e autoras são pessoas formadas em história, pessoas que fazem pesquisa sobre historiografia. Então, nesse sentido, as conclusões que a gente pôde chegar foram essas, né? Mas a gente pode aprofundar mais no futuro mestrado, continuar o trabalho. Porque assim, eu acho interessante. A Alissana Braz mesmo, você olhando o perfil dela no Lattes, ela é branca, ela tem a cor branca, mas ela é indígena, ela é pataxó. E aí aí até assim, no artigo que eu produzi sobre essa pesquisa da pesquisa, aí eu pontuo isso, de que há uma urgência, uma necessidade do sujeito, dos autores, se colocarem, né, dentro desse processo, porque senão você fortalece esse branqueamento acerca das produções acadêmicas dentro de um país que não é branco, né? O Brasil não é um país majoritariamente branco. Professora Lúcia chamou a atenção nesse sentido, tipo assim, a gente não pode dizer com certeza, a gente pode fazer os apontamentos a partir do que nós estamos estudando, mas, assim, como a senhora falou, a questão da subjetividade seria aprofundar mais para entender um pouco dessas pessoas nesse sentido. Muito bom, muito linda a pesquisa de vocês. Bem, encerramos por aqui, gente, nosso trabalho. Eu gostaria que o Adelso Luiz se apresentasse, ele foi o monitor, fez o trabalho, e você fechar a nossa manhã, Adelso, por favor. Então, pessoal, eu sou Adelson Luiz, eu sou do curso de Letras, estou no 8º período, estou quase formando já, do Campus 10 da UNEB, aqui em Teixeira de Freitas. Gostaria de deixar claro para a Gisele que não foi por eu ter outras coisas mais importantes para fazer, mas é que a gente foi orientado a tentar dar oportunidades iguais a todos, né? E aí, quando a pessoa começa a exceder muito tempo, a gente precisa ficar esperto para que todo mundo tenha a oportunidade de apresentar. Gostaria de parabenizar todos pelos trabalhos, eu achei que foram todos muito bons, apesar de eixos muito diferentes. Na terça-feira, a gente teve alguns trabalhos também
sobre a questão da residência pedagógica, a questão do... Teve uma aluna de administração de Serrinha, que ela veio falar um pouco sobre sustentabilidade, que também estava relacionado um pouco com o tema do Eduardo, fala sobre a questão da poluição dos rios e tal. Gostaria de dizer que foi muito prazerosa essa experiência que eu tive aqui no CPEX. Eu tenho mais um encontro na sexta, né? E pedir para todo mundo, se vocês puderem, por favor, ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha para deixar registrado esse momento. Então é isso. Obrigada pela participação de todos e todas. E até a próxima, né? Obrigada, tchau, tchau. Bom dia, gente. Bom dia a A todos. foto, gente. Tirou já? Não, eu estou esperando Carolina e Gisele ligarem as câmeras. Gisele, Carolina, que apresentou agora, lindona. A Gisele acho que não vai conseguir. Tirar aviso. Isso, eu não estou conseguindo. Na verdade, eu tentei Hoje, aqui, vê mas... se você consegue ligar. Eu liguei, mas não está aparecendo, não? Não. Então travou. Tudo bem, o Teams acontece essas coisas mesmo. Então eu vou tirar a foto, tá, pessoal? Sorriam. Pronto, ficou registrado o momento. Depois a gente manda lá. Provavelmente eles vão postar no Insta também. E obrigado a todos e parabéns pelas apresentações dos trabalhos. Parabéns, viu, galera? Parabéns, parabéns e muito bom conhecê-las e conhecê-lo. Tchau. Dia 22 estarei no Sul de novo. 22 Bacana. de dezembro. Vindo aí para cá no calor é fácil, né? Tem que vir no frio. Posso não. Tchau, tudo de bom para vocês. Tchau. Tá bem. Tchau.